Opa, bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui é o resumo da aula 5 da formação em coaching gratuita que tem. E eu vou me esforçar para fazer esse resumo aqui de uma forma fácil. A aula originalmente ela tem cerca de 4 horas de duração, né? É uma aula incrível onde eu coloco muitos exemplos, muitas referências, mas aqui eu vou me esforçar muito mais só em passar os conceitos, o conteúdo, sem tantos exemplos, sem tantas referências, tá bom? Como você sabe, então, vamos aí já direto ao ponto. O ideal é que você se inscreva aqui no canal, assina o canal do Bruno Giuliani, segue, que eu vou começar a publicar muito mais vídeos aí sobre coaching, sobre desenvolvimento pessoal, sobre, inclusive, como você conseguir clientes, né, de coaching. E eu, de vez em quando, faço uma formação em coaching gratuita. Você tem o link aqui, tem o link aqui na descrição dos comentários e na própria descrição do vídeo para você entrar e descobrir se está acontecendo uma turma de formação em coaching gratuita ou se está prestes a acontecer. Se estiver acontecendo uma turma de formação em coaching gratuita, vai estar disponível o reality show, vai estar disponível, inclusive, o material em PowerPoint que eu vou estar apresentando aqui, tá? Então não deixa de dar uma lida na descrição, não deixa aí de assinar o canal e também de deixar o seu curtir aí, o seu joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Como você sabe aí, se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar e a gente hoje vai cobrir o tema crenças e o tema valores. E eu vou falar também muitas técnicas e uma ferramenta aí para você conseguir ajudar seus clientes em relação a isso, tá bom? Então vamos nessa aí. Eu já comecei a falar um pouco sobre crenças há 2 aulas atrás. Então, comece a imaginar o seguinte, que ao longo da vida nós construímos nossos pensamentos baseados em quê? Nossas experiências, em como nós percebemos, filtramos, omitimos ou distorcemos o mundo ao nosso redor para que ele se torne reflexo do que pensamos, né? Cada indivíduo vai construir o seu mundo subjetivo e individual, o mapa não é o território, foi assim que eu comecei a falar, né? Agora eu quero que só saiba que a palavra crença nada mais é do que um jargão muito utilizado pelo pessoal do coach e do desenvolvimento pessoal, mas ela tem sinônimos mais facilmente digeríveis pelo mercado, pelas pessoas de maneira geral. A própria palavra pensamento, ela é um sinônimo de uma crença. Então, a crença seria pensamento, só que com um nome diferente. Eu acho, inclusive, a minha sugestão fica para os coaches pararem de usar o termo crença limitante, na hora que eles forem falar com o público em geral. Porque quando você fala assim, mude suas crenças, tem gente mais leiga que vai entender assim, mude a sua religião, mude o seu negócio. Não, minha crença, tem gente que confunde crença com fé. Eu sou, tem gente que inclusive fala, eu sou crente, grupos evangélicos, né, que falam assim, olha, eu sou crente. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, e sempre imaginar, a palavra crença é muito mais um jargão do desenvolvimento pessoal do que necessariamente uma palavra única para descrever os pensamentos sabotadores ou limitantes nessa parte, ok? Mas vamos nessa. O que é isso? Crenças e valores, elas vão ser adquiridos ao longo da nossa vida e dos nossos aprendizados, né? As crenças são tudo aquilo que nós acreditamos, como nós filtramos, percebemos a realidade. Igual a gente, agora já é o conceito resumido do conceito expandido que a gente vem vendo, né? Valores, então, são nossos critérios pessoais que a gente considera importantes nas nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que você acredita que é importante passa a ser importante para você. São os seus motivadores, coisas que te guiam para frente, né? Que te atraem, que você quer honrar, que você dá valor. Então, valores é o que você dá valor, não é necessariamente o que você tem. Legal? E tem uma estreita relação, então, entre crenças e valores. Nós valorizamos, ou seja, nós damos importância, nós damos valor para tudo aquilo que nós acreditamos ser importante para nós. Não que necessariamente seja, mas se você acredita que é importante, passou a ser. Crenças e valores são possíveis de serem mudados. Nós, dentro do coach, nós vamos trabalhar para mudar as crenças dos nossos clientes. E a boa notícia é que uma crença se consegue mudar em segundos, em minutos, e a gente vai entender que é uma bateria de maneiras de mudar crenças. Valores, nós no coaching não trabalhamos para mudar os valores dos nossos clientes. Os critérios
do que é importante para o seu cliente, as preferências dele são dele, vai continuar. Não existem valores errados, existem valores diferentes dos seus. E os valores para mudar, eles exigem assim, como se fosse assim, a própria pessoa, o momento de vida dela, faz com que ela rehierarquize o que ela acredita ser importante dentro dela, baseado no crescimento. Crianças valorizam, às vezes, brinquedo mais, os pais, a família. E, de repente, adolescentes já começam a valorizar experiências, amizades, romance, uma coisa assim. Aí depois você começa a valorizar a responsabilidade, segurança, estabilidade, se vai ter filho, uma coisa assim. Daqui a pouquinho você valoriza, de repente, ali a saúde. Uns valorizam a estabilidade, outros a liberdade, outros o poder, outros a influência. A gente vai aprender bastante sobre isso. Mas a mudança de valores não acontece dentro de um processo de coaching, legal? Os valores, a gente ajuda o nosso cliente a compreender os valores dele para a gente poder vincular a meta dele aos valores e motivar mais ele a alcançar isso. Então, é o seu trabalho como coach ajudar o seu cliente a identificar e eliminar falsas limitações. À medida que você vai ficando mais experiente, você vai identificando essas falsas limitações do seu cliente e convidando ele a entender que isso é uma limitação também, através da linguagem dele, através do que ele está fazendo e também do que ele não está fazendo, do que ele se recusa a fazer, tem medo de fazer ou simplesmente não faz, tá? Essas falsas limitações são o quê? São bloqueios, são barreiras mentais que a própria pessoa às vezes criou que está impedindo ela de mover adiante. Por que duas pessoas com a mesma situação, uma consegue dar um passo e a outra não? Por que uma consegue fazer uma live com naturalidade ou criar um conteúdo igual esse que eu estou criando para você e outras pessoas se borram de medo de fazer isso, sendo que o reflexo vai acabar sendo o mesmo? É porque uma tem um bloqueio, uma tem uma barreira que ela foi construindo. Não, peraí, não vão gostar, vão me criticar, vão me julgar. Cadê isso? É um tijolinho que ele coloca na cabeça. Eu não sei internet, eu não sei YouTube, eu não consigo fazer vídeo, tá? E aí isso, gera um bloqueio. E outra pessoa chegou, ou tinha esse bloqueio, ou nunca teve, ou ajudou com a ajuda de um coach, ou ajuda de um terapeuta, ajuda de um mentor, ajuda de um constelador, qualquer coisa aí, do hipnoterapeuta, conseguiu desmanchar esse murinho na cabeça, né? Pô, olha só que interessante. Crenças é você ouvir o anjinho e o diabinho que estão falando para você. Só que olha só que interessante, né? Muitas vezes o anjinho, né? Na verdade, é o diabinho vestido de anjinho falando com você. Como, por exemplo, o diabinho às vezes foi lá, amarrou o anjinho e está ali falando para você: olha, é muita responsabilidade ajudar as pessoas, você não vai dar conta. E se você não der conta de ajudar, entendeu? Então faz o seguinte: é melhor você esperar mais, você não começar a conseguir cliente de coaching. Pô, isso não é obra do anjinho, não, gente. Isso é obra do diabinho falando para você, transformando a sua procrastinação, transformando o seu medo em responsabilidade. Aí você acha bonito, e aí tem a justificativa e a plausibilidade perfeita para não fazer o que deveria estar fazendo, que já era, por exemplo, mandando convite, conseguindo cliente coach, essa parte assim, legal? Presta atenção. Tem gente que, nossa, tem um tipo de conversa negativa consigo mesmo que chega a ser injusta. Quem sou eu para estar aqui fazendo uma live? Quem sou eu para ter a ideia de querer virar o maior formador de coach do mundo? Quem é você, né, que mal fala direito, fala com... tem vício de linguagem, fala um monte de... Por que você está gravando conteúdo aí no YouTube? Pô, quem é você para começar um negócio de coaching? Pô, você nunca deu certo em nada na vida, sabe? Eu tenho uma facilidade de superar a minha conversa negativa, mas tem umas pessoas que levam muito a sério a conversa negativa que tem consigo mesmo. E isso acaba fazendo o quê? Limitando elas de irem para frente, né? Então você tem que ajudar o seu cliente a entender quando que ele está se colocando para baixo, quando que é para ele parar de ouvir ele mesmo, principalmente nisso, né? As autocríticas. E tem gente também que liga demais ou vê crítica vindo de fora para dentro que não existe.
que parece que tem uma mania de perseguição. Acredito que é o centro do mundo, ou o centro do universo, tá? Olha, eu vou ter uma boa notícia para a maioria aqui, por exemplo. O mundo está pouco se lixando para você. A maioria das pessoas que você acredita que vão ficar com a mente fixa quando você der uma mancada, não vão. Elas vão esquecer você em menos de um dia. Legal? Vai ter a próxima fofoca, vai ter a próxima mancada, vai ter o próximo meme, vai ter qualquer coisa ali. Então, cada pessoa está cuidando da própria vida. O mundo inteiro não tem como parar para voltar. Só que tem uma galera que parece que, eu não sei, quanto mais tímido, parece que maior o ego das pessoas, né? Maior o medo do julgamento alheio, que também impede de fazer muita coisa legal, de fazer não só autopromoção, mas de, às vezes, até mesmo enfatizar suas conquistas, seu trabalho. A gente tem que cuidar bastante aí dos nossos clientes em relação a isso. Mais uma vez, tem gente que tem uma autoimagem muito complicada, né? Não se vê uma pessoa bonita, não se vê uma pessoa capaz, não se vê uma pessoa merecedora das coisas. E a gente tem que ajudar o nosso cliente a entender que isso aí, na verdade, é uma ilusão. Ele está mentindo para ele mesmo e está acreditando. Tem gente que se vê menor que os outros, se vê incapaz, porque em algum momento da vida ele foi diminuído, isso aí acabou levando para o resto da vida. Como, por exemplo, você já deve ter ouvido, né, o conto do elefantinho, ou daquele cavalinho que eu mostrei no começo ali, que está preso com uma marra numa cadeira plástica. Em algum momento, aquele cavalo, ele foi preso num poste ou num moeirão de cerca, alguma coisa assim, de maneira que se ele puxasse aquilo, ia ferir a boca dele. E de repente ele desistiu. Não, se eu tô com isso aqui, isso tá amarrado, eu não tenho como puxar. Então, às vezes, você vê, pessoas que, quando eram crianças ou adolescentes, eles não tinham os recursos necessários para vencer um desafio, né? Não tinham as capacidades para conseguir superar aquilo. Por exemplo, eu conheço um monte de rapazes que eram nerds e tímidos e feiosos quando eles eram adolescentes, não teriam a mínima chance com as meninas mais bonitas da escola, mas depois eles, quando estão ali na casa dos 30 anos, né, estão ali bem-sucedidos profissionalmente, criaram aquela espinha, aquele rosto cheio de espinha já virou passado há muito tempo, começou a cuidar do corpo, ou mesmo malhar, tem ali uma aparência legal, tem ali, é bem sucedido financeiramente, é gente boa, mas continua com aquela mesma mente como se fosse, não, eu não sou bom com mulheres, né? Ou então aquela criança que não tinha condições de reagir fisicamente, nem emocionalmente a uma humilhação que passou no passado e continua se achando agora melhor que os outros. Por exemplo, a professora mandou calar a boca, falou que ele falou um monte de besteira dentro da sala, os outros riram, ficou humilhado. Até hoje, ele tem aquilo dentro dele armazenado ou guardado, de maneira que ele acredita que não sabe falar em público ou que não é bom nesse tipo de coisa, e a gente vê, né, se colocando sempre ali para baixo. Então, gente, crenças limitantes são essas amarras que nós temos, que nos impedem de fazer o que nós precisamos lá. O problema é que essas crenças, algumas delas são nitidamente aparentes, outras elas estão ali escondidas, né, no nível inconsciente, subconsciente, essa parte toda ali, e depois, com o tempo, você vai aprendendo e ficando cada vez melhor e identificar e eliminar essas crenças, legal? Então, pessoal, olha só que interessante, todo comportamento ele está atrás de atender uma crença, ele tem uma crença por trás dele. Quando você muda a crença, você muda o comportamento. Tá? Eu tenho ali 2 filhos, onde quando eu estou gravando esse vídeo ali, o Luke tem 5 para 6 anos e a Laís tem 13 anos. O Luke acredita em Papai Noel, a Laís não acredita. Mas ela acreditava um dia. Não que ela ainda não acredite na magia do Natal, não escreva a cartinha dela para o Papai Noel, mas não adianta eu virar hoje para a Laís e falar assim: olha, se você não se comportar, o Papai Noel não vai te trazer presente. Ela vai falar: qual é, pai? O Luke, que tem ali 6 aninhos, eu vou falar: Luke, você tem que se comportar, porque o Papai Noel, ele. Se o menino é muito elevado, não vai ganhar presente. Os meninos que são bons e obedientes ganham presente. E aí ele, Papai Noel tá vendo, isso aí pode fazer ele
ainda melhorar o comportamento. Quando o Luke, vamos supor, daqui a pouco, ele vai, cresce um pouco mais, junta umas pecinhas aqui e ali, descobre, nossa, esse negócio de Papai Noel foi invenção aqui dos meus pais para e do mundo inteiro ali para iludir, mas não é assim, pensando para iludir as crianças, né? Mas para brincar. Pô, não rola mais esse negócio de quando eu virar para ele e, vamos supor, ameaçar, reduzir o tipo de presente por causa do Papai Noel, ele vai falar, conta outra, né? A mesma coisa aqui, eu tenho centenas de alunos que acreditavam que precisavam primeiro terminar o curso, pegar um certificado para depois atender como coach. E aí, de repente, eles vêm aqui durante o curso, mandou a mensagem, fechou com a pessoa sem nem ter feito o curso, sem nem ter pegou o diploma ainda e viu. Não. Aí ele contou no chat, o outro viu, já começa no efeito dominó a mudar essa crença e outras pessoas também a mandarem seus convites, talvez até para conseguir cliente pagante antes mesmo do final do treinamento, do curso ou da formação. Então você vê que quando você muda a crença, eu preciso de certificado para poder trabalhar como coach. Não, eu não preciso de certificado para trabalhar como coach. Eu preciso primeiro terminar o curso para poder conseguir um cliente. Não, eu posso primeiro conseguir um cliente, depois eu termino o curso, depois eu continua atendendo o cliente, isso pode mudar o comportamento. E, gente, crença limitante é o que a gente mais vai ver por aí, entendeu? Alguns exemplos ali que a gente vai vendo. Todo político é ladrão, que impede muita gente honesta de se candidatar. Vendedor é chato, que impede um monte de gente legal de oferecer seus produtos, seus serviços. Sou péssimo com mulheres, que já fez, um monte de mulher bonita ficar na pista sozinho e um monte de cara, gente boa, não ter coragem de fazer nenhum tipo de abordagem com mulher, vai encontrar alguma só se alguém apresentar e fizer uma conspiração inteira para ele conseguir, der uma de cupido, entendeu? Tem que ter ali sempre uma galera bancando o cupido para ele finalmente conseguir aí uma namorada, uma coisa nesse nível, né? Dinheiro não traz felicidade. Putz, sou pobre, mas sou humilde, sou uma coisa assim, vindo de uma família humilde. Tem um monte de coisa ali, de frases em relação a dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é muito, muito difícil de ganhar. Os ricos são gananciosos, são desonestos. Tudo isso aí são crenças que impedem as pessoas de prosperarem financeiramente. Legal? Então, gente, já a gente vai ter um repertório inteiro de coisas para lidar com crenças. Mas para você só terminar, deixa eu falar, qualquer piada a nível pegadinha que a gente vê na internet, ela está mexendo com uma crença. Você vê que crença é um negócio muito poderoso. Existe a cura pela fé, ela mexe com força com crença. E existe até mesmo a cura por remédios sem propriedades medicinais conhecidos como placebos. Hoje em dia, já tiveram experiências que, por exemplo, deram remédios bons para pessoas falando o seguinte, esse remédio está vencido, a tendência não só é ele não melhorar você, como até às vezes gerar um efeito colateral desconfortável e a pessoa toma o remédio e o remédio era bom e sente o efeito colateral e não melhora. Do mesmo jeito que já aconteceu o contrário, deram remédio sem propriedade medicinal absolutamente nenhuma, né? E falavam, nossa, isso aqui é o melhor remédio do mundo, passa, alivia imediatamente, a pessoa só de tomar aquilo já alivia o resultado, tá? Então, a cabeça manda, o corpo obedece, né? A sua mente tem muito poder de criar e também de distorcer a realidade, por bem ou por mal. Vamos aprender a usar nossos pensamentos ao nosso favor e também eliminar aqueles pensamentos que estão aí nos impedindo de fazer adiante, tanto para nós como para os nossos clientes de coaching, tá bom? Valores são o seguinte, são as buscas principais que uma pessoa tem. Então, é o papel seu como coach ajudar o seu cliente a se alinhar com os valores deles, identificando aquilo que é mais importante, identificando o que é motivador para si. Algumas pessoas dão importância o quê? Para a família, para a estabilidade, outros para Deus, para a sua religião, para a sua fé,
outros para poder, para sucesso, conquistas, vitórias, outras pessoas para prazeres, para comida, para sexo, outras para estabilidade financeira, para prosperidade financeira, para riqueza, outros para conhecimento, outros para liberdade. Nossa, outros para status. Existem vários valores. Agora, o que acontece? Você vê que aqui dentro mesmo, nesse conjunto de imagens, existem alguns valores que parecem mais nobres e outros não. Todos eles são valores. Não interessa. Bruno, mas olha só, conhecimento é muito mais nobre, família, conhecimento, Deus, é muito mais nobre do que poder, status, prosperidade financeira. Isso é um ponto de vista de quem? E é daí que começa a vir um monte de divergências, inclusive as pessoas não entenderam o que é valores. Valores, gente, é diferente de princípios, é diferente de virtudes. Valores são buscas que as pessoas têm. Valor é aquilo para o qual você dá importância, do que outra pessoa e outro critério dá importância. E as pessoas dão importância diferentes para coisas diferentes. É tipo o peso que determinada coisa tem na sua vida e que você leva isso a sério ou não. Então, por exemplo, saúde. Todo mundo precisa de saúde? Sim, teoricamente todo mundo precisa de saúde. Todo mundo dá valor para a saúde? Não. Se todo mundo valorizasse a saúde, ninguém ia fumar, ninguém ia beber, ninguém ia usar drogas, ninguém ia fazer cirurgias estéticas arriscadas, ninguém ia tomar remédios ou anabolizantes ou qualquer tipo de pílula com algum tipo de promessa milagrosa. Hoje em dia eu conheço gente que, se você falar o seguinte, olha, eu vou te dar essa cápsula aqui, ela vai te fazer magro para sempre e você vai perder 5 anos de vida no futuro, tá bom? Tá valendo. O que é se eu for magro para sempre, contra 5 anos, contra saúde e tal? Ela vai dar uma debilitada na sua saúde. O preço a pagar é uma debilitada. Manda aí, que meu valor principal é a estética, é a vaidade, é o meu corpo, como se fosse assim. Outros não, pô, é a saúde mesmo. Você conhece gente que valoriza a saúde, o quê? Ela está o tempo inteiro se cuidando muito mais pela longevidade, pelo bom funcionamento do corpo, do que necessariamente pela estética ou pela vaidade, entendeu? Se fosse, por exemplo, mulheres não passariam, se você tem a valor saúde, você nunca passaria formol no cabelo para ele alisar, ou então botaria uma tinta que pode conter químicos que tem um mínimo de chance de depois originar um câncer, ou usaria uma maquiagem nesse tipo de coisa. Então você vê, não, eu me importo com a minha saúde. Olha, muita gente fala isso da boca para fora. E eu vou falar o seguinte, eu sou um cara que eu não tenho a saúde como um valor. Pô, eu me esforço para me cuidar saudavelmente, mas não é para mim, não é o meu motivador principal. Eu, Bruno, por exemplo, eu sou muito motivado por liberdade. Eu não gosto que ninguém mande em mim, eu não gosto de estar preso, eu não gosto de às vezes nem com compromisso, entendeu? Outras pessoas, cada um vai ter um valor diferente. Agora, o que são princípios, tá? Princípios, em geral, são qualidades aceitas socialmente, comportamentos que, regem algum tipo de cultura. Então, muita gente, quando fala assim, eu sou uma pessoa de valores, ele, na verdade, gostaria de falar, eu sou uma pessoa de princípios. Porque o valor, você, às vezes, nem tem o valor que você busca. Os valores, então, são buscas constantes. Quem tem o valor família, busca o tempo todo, tá perto da família, tá com a família junto, tá aumentando, às vezes, a qualidade de vida da família. Quem tem o valor liberdade, está o tempo inteiro buscando não nada ter controle sobre si. Quem tem valor amizade está o tempo todo querendo estar cercado de amigos, buscando ajudar os amigos, buscando estar próximo deles. Quem tem o valor status está o tempo inteiro
ou popularidade, está o tempo inteiro querendo saber o que os outros estão pensando sobre si, avaliando tal, se esforçando para aparecer, esse negócio todo. Então, os valores, vamos entender os valores, o que é valor que a gente fala no coach, como uma espécie de uma busca que cada ser humano tem o seu, legal? É aquilo que você, nossa, mais quer, mais gosta para a sua vida. Princípios, não, são aquela questão assim, como se fosse os princípios às vezes podem ser valores, mas a pessoa nem ter. Então, por exemplo, honestidade, lealdade, ética, justiça, eles, em geral, são princípios que são socialmente bonitos, são socialmente aceitos, né? E quando você fala assim, eu sou uma pessoa de valores, na verdade, você gostaria de estar falando só uma pessoa de princípios. Que às vezes a pessoa chega, ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa ética, ela é uma pessoa honesta, mas ela não tem a justiça, não tem a honestidade ou a ética como um valor pilar central. Tanto que, pô, de repente, se for para salvar a sua família, você vai cometer um crime ou fazer algo desonesto se a família vier à frente do ética ou isso. Se for para você conseguir honrar um outro valor, é capaz de você fazer alguma coisa injusta. Se a pessoa tem o valor justiça, ela não faz. Se a pessoa tem o valor honestidade acima de tudo, pô, ela deixa a família ser presa. Ela vai numa coisa dessa. Então, entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, um pai que tem o valor justiça acima de família, o filho dele cometeu um crime, ele vai falar, ele vai ser punido, entendeu? Por isso, ele vai pagar. O pai que tem o valor família, filho, antes do valor justiça, ele vai. Vamos encontrar o melhor advogado, vamos fazer de tudo aqui. Possível, impossível. Eu acredito em você, meu filho. Vamos. Precisa se preocupar, não, papai vai dar conta, entendeu? Então você vê. Mas essa pessoa, ela vai encher a boca para falar que é uma pessoa justa e que acredita em justiça. Por quê? Porque justiça é muito mais uma espécie de um princípio aceito. Ninguém sai por aí falando que eu sou desonesto, eu sou antiético, eu sou injusto, eu sou desleal, eu sou... Então, quando você vê que tem essas coisas que, pô, além de serem valores, também podem ser vistos como qualidades, né? É isso aí que são o que a gente conhece mais socialmente como princípios. E o que são virtudes? Virtudes também está muito mais nessa área de... as virtudes são, às vezes, uma forma de você viver que ajuda você a ter sucesso. Quem fala muito legal de virtude é, por exemplo, quem estuda a filosofia estoica, né? Onde existem os vícios, que são, por exemplo, comportamentos, hábitos, formas de pensar e agir que, nossa, te deixam para trás na vida. E existem as suas virtudes, que são maneira de você pensar, agir, levar a sua vida, que levam você para frente aí na vida, ajudam você a ser uma pessoa mais feliz, possivelmente ali mais desapegada e feliz, mas sempre aí deixando aí a sua marca, legal? Então, mas a gente vai se concentrar aqui em falar de valores. E eu quero que você entenda valores, então, diferentes princípios, diferentes virtudes. Os valores podem ser feios, os valores podem ser completamente zoados, entendeu? Quando eu falo assim, pô, Bruno, olha só, status não é um valor fútil. A pessoa precisa, se ela acredita que precisa, virou valor. E não é o seu papel ficar discutindo para ela se aquilo ali é importante ou não para a vida dela. Porque se ela acredita que virou, tá bom? Ah, não, eu não posso mexer com a crença. Não, não se mexe com a crença que solidificou e se tornou um valor. Beleza? Se a pessoa, o valor dela é o time de futebol dela, né? Ah, não, mas olha só, ela quer melhorar na carreira, no relacionamento, mas o amor dela pelo time de futebol, cara, hobby é valor, às vezes. Ele transcende para valor. E eu conheço gente que cometeu e ainda vai cometer muitas loucuras por causa de um time de futebol. Por quê? Porque é aquilo que motiva ela. Legal? Aquele hobby ele consegue, nossa, transcender. Não é o seu papel como coach querer apagar isso, né? Porque é um valor meio que inútil. É para quem?
Não existem valores errados, existem valores diferentes dos seus, tá bom? E todo comportamento, no fim das contas, está em busca de satisfazer um valor. E valor, assim como crença, ele pode estar no nível consciente, não, eu sei que isso me motiva. E às vezes ele está no nível inconsciente, você nem sabe ainda que você tem aquele valor e por que você se dedica tanto para fazer aquilo acontecer. Nós, como coach, sim, temos como papel trazer clareza, mostrar para as pessoas quais são os valores dela e depois coaches mais habilidosos com clientes mais habilidosos vão fazer o quê? Vincular a meta no valor, tá? Quando você compreende o valor motivador, você pode alterar o comportamento. E muitas vezes, olha que interessante, os valores também estão sabotando a pessoa. Muita gente, todo comportamento, gente, ele tem uma intenção positiva para o causador daquele comportamento. E às vezes a explicação para alguma coisa que a pessoa não está querendo fazer é porque se ela não fizer, ela está satisfazendo o valor dela, entendeu? Então, se eu perguntar para você assim, pô, o que a procrastinação te traz de bom? Se a procrastinação trouxesse alguma coisa de bom, o que seria? Aí tu chega e pensa, pô, mas nada? Não, tem alguma coisa assim. Por exemplo, eu, Bruno, eu procrastino, né? E a procrastinação traz para mim, quando eu consigo, tô com prazo estourado, que todo mundo tá assim, duvido, agora não dá mais para fazer, e eu me supero, vira uma noite, consigo fazer, nossa, eu tenho uma sensação de eu sou foda, entendeu? Eu consegui fazer, e aí eu tenho que sair tirando onda, depois ali com todo mundo falando, tá vendo aqui essa apostila? Essa apostila eu fiz em 3 dias. Né? Ela teria ficado muitas vezes, ficaria muito melhor se eu fizesse ela em 3 meses, mas não, eu fiz em 3 dias esse material. Então, você vê ali que ela está mexendo com um valor no fim das contas, legal? Sempre que você vai compreender o valor motivador, você consegue alterar o comportamento. São valores que fazem, gente, por exemplo, pô, você fazer o que você não estaria disposto a fazer. Você se colocar, por exemplo, a importância que você dá, às vezes, para o filho, para a família, faria você se colocar na frente de uma bala, né? Você, se tivesse que cortar uma mão para salvar a vida do seu filho, você cortaria essa mão, entendeu? Isso aí por quê? Você cortaria a mão por qualquer coisa? Não, mas por alguma coisa devidamente importante. Então, o valor, quando você, como coach, encontra e cola o valor na meta, a pessoa está mais disposta a ir conseguir fazer. E aí que eu gosto muito de falar sobre valores para você também é o seguinte: quando a gente faz uma grande jornada, que é a primeira ferramenta que eu ensino aqui para os clientes, aquela parte dos motivos, do porquê da jornada, das recompensas, eles estão muito ligados aos valores. Então, você já está meio que mapeando os valores do seu cliente sem nem ele saber. E é aquilo que ele faz, que faz ele te contratar como coach. Porque, por exemplo, ninguém quer ganhar 10 mil reais como coach. Ah, não, Bruno, eu quero ganhar 10 mil sim. Olha só, você quer o que você pode fazer com aqueles 10 mil reais. Você, na verdade, você quer a sua realização pessoal e profissional trabalhando como coach, sabendo que aquilo lá está funcionando. Você quer ser admirado, seja pela sua família, por alguma pessoa ou outra. Você quer aumentar a qualidade de vida da sua família, você quer liberdade financeira, você quer trabalhar de casa, você quer poder estar ajudando pessoas, você quer o reconhecimento, tá? Então, isso é o que faz você, por exemplo, pagar por um processo de coach, pagar por um curso de coach, são aqueles motivadores lá em cima. O 10 mil, se você tivesse aquilo e não precisasse estar ganhando os 10 mil, você optaria por isso do mesmo jeito, se tivesse uma outra maneira. O 10 mil é só um meio de você conseguir honrar os seus valores, tá bom? Então, ele é muito mais uma meta financeira do que necessariamente a busca principal, que é a busca por estar aí satisfazendo um valor, tá bom? Então, gente, olha só, as crenças e valores são esses pensamentos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida em geral. E a gente vai levar a nossa vida de acordo com nossas crenças e valores. Eles vão estar por trás dos nossos comportamentos e vão determinar as nossas ações. E essa frase aí é muito importante você parar, pausar o vídeo, anotar ela, fazer o que você quiser, tatuar em algum lugar. A chave da transformação está na compreensão dos valores e na mudança das crenças. E eu não falei aqui que está na compreensão dos valores e das crenças, nem na mudança dos valores e das crenças. É compreensão dos valores e mudança das crenças, beleza? E olha só, mudando aqui agora, voltando
para essa parte de crenças, eu quero falar um pouco com vocês sobre o que são as principais crenças limitantes e aquelas que sabotam você, tá? Essa linha que eu trago aqui para vocês é muito da terapia racional, emotiva, comportamental, ou seja, Rational Emotive Behavior Therapy, que foi principalmente estudado ali pelo Albert Ellis, tá? Qual é o que eles falam? As circunstâncias são neutras. Os eventos que acontecem na nossa vida, no mundo girando aí, eles são neutros. O que está acontecendo não é bom nem ruim, é sempre neutro. Mesmo as coisas que parecem mais trágicas. Então, por exemplo, tá morrendo gente de coronavírus. Isso é um evento neutro. Isso é um episódio neutro. Alguém fala em inglês ou francês, alemão ou chinês e você não entende. Isso é um evento neutro, né? Nossa, nasceu uma criança com algum tipo de deformidade. Nossa, isso é um evento, é uma circunstância, um episódio neutro. Então, todos os eventos, eles são neutros. E diferentes pessoas vão olhar para aquele evento e vão interpretar de diferentes maneiras, né? A gente já vem vendo isso. Então, eu quero só que você entenda que não é o evento que vai perturbar a gente, mas sim a crença e expectativa que a gente liga àquele evento. Essas crenças, então, viram uma espécie na gente de preferência que a gente vai converter numa demanda e depois vão virar o quê? Aborrecimento ou frustração toda vez que o universo não atende essas demandas. Beleza? Então, olha só, eu quero que você entenda que mudar suas crenças não significa que você tem que renunciar aos seus valores ou às suas preferências. Pelo contrário, tá? Você tem que aceitar os seus valores e as suas preferências. Você só não tem que insistir que o mundo inteiro tenha que viver de acordo com elas. Então, gente, a gente vai ver ali que a maioria das crenças limitantes, elas têm na fala, na linguagem dela, esses quantificadores universais, né? Esses generalizadores, palavras do tipo tem que, deveria, poderia, sempre, nunca, ninguém, todo mundo, todos, nunca. Essas palavras aí, elas têm cheirinho aí de crença limitante e a gente começa a trabalhar para eliminar elas. A ferramenta que eu gosto de ensinar para isso é uma que em inglês se chama modelo de AAF, para contestação de crença, onde um evento que acontece repetidamente vai continuar acontecendo, independente da sua crença ou não, mas hoje ele gera em você, obviamente, baseado no seu pensamento, uma sensação, né, um sentimento que vai ter uma reação, que seria a sua ação, a sua resposta em relação a esse evento. Sua resposta passou por esse filtro chamado pensamento, e aí, baseado nele, você responde de determinada maneira. Vamos supor, então, que esse evento de ativação ele vai se repetir, ele vai continuar acontecendo. O que a gente tem que fazer? Tem que tirar esses óculos amarelos, botar um vermelho para ver de que maneira que a gente enxerga ele agora. Só que não é um óculos amarelo para vermelho, é um novo tipo de pensamento, que uma mentira que você vai contar para si mesmo, e vamos ver se você acredita nela, ou uma nova verdade. Você pode escolher a semântica, se é mentir para si mesmo e acreditar, ou então contar uma nova verdade e acreditar, dá no mesmo, entendeu? E aí depois a gente testa para ver se com essa nova versão, aquele mesmo, aquela mesma circunstância, aquele mesmo episódio, aquele mesmo evento, a gente pode gerar diferente. Então, pega assim, episódios do tipo, você levar uma fechada no trânsito, a professora começar a falar inglês e você não entender nada, chegar na hora de você fazer a oferta do seu serviço de coaching e hoje a sua garganta trava ou você paralisa, gagueja, fica inseguro. Eu, por exemplo, gosto muito de usar um exemplo que é eu chego e vejo um prato cheio com casca de maçã e praticamente ali metade da maçã para ser jogada no lixo, entendeu? Por quê? Porque a minha esposa, quando ela vai cortar a maçã para dar para os nossos filhos, ela corta a casca com mais 1 milímetro da maçã junto, ela tira 4 meia-lua ali, e aquela 4 meia-lua, digamos assim, é a polpa da maçã. Nossa, vai um monte de polpa junto da casca para o lixo e vai um monte de polpa colada ali no talo do quadrado que ela para o lixo. Então, aquilo é um episódio que, por exemplo, me incomoda.
Do mesmo jeito, eu nunca me incomodei com fechada de trânsito, mas eu conheço a galera que fica, nossa, furiosa com isso. E aí você tem uma crença, uma expectativa. Por exemplo, no trânsito você acredita que todos deveriam ser educados. Eu penso que comida não pode ser desperdiçada, né? Que não custa você chegar e, pô, ou comer a casca da maçã, ou lavar direito, ou então cortar de uma forma mais assim. O inglês, você fica pensando, nossa, o inglês é muito difícil. Pô, no coaching, você às vezes vai pensar, aí eu estou enganando aquela pessoa, eu só chamei ela aqui porque eu tenho segundas intenções. E aí a consequência é, pô, no inglês você abandona o curso, eu brigo com a minha esposa desnecessariamente, você gagueja na hora de oferecer o seu serviço de coaching, você aquela acaba com o seu dia. Tem gente que quer devolver a fechada, até mesmo brigar, se estressar no trânsito, né? E aí, isso vai continuar acontecendo. Eu vou chegar, vai ter casca de maçã com maçã lá para jogar fora. Vão continuar te fechando no trânsito. Você não vai continuar não entendendo nada no primeiro dia de aula ou na primeira semana de curso de inglês. Vai acontecer de chegar na hora de você fazer o convite para uma pessoa virar coach, virar o seu cliente de coach, né? Então, qual é a crença nova que você tem que fazer para ter a reação que você quer? Você pensa a reação que você quer, não, eu quero oferecer o meu coach de maneira segura. Então, eu tenho que reescrever de, pô, eu tô com segundas intenções querendo enganar ela para, pô, eu tô com uma intenção super ganha-ganha, eu só vou poder atender ela se primeiro eu vender para ela. Vender para ela quer dizer que vai ser o começo de um relacionamento onde ele vai conseguir o que ele quer e eu também, legal? Ganha-ganha. Toda negociação para coaching é uma negociação. Aí, de repente, com isso, você consegue oferecer de maneira confiante. O trânsito, cara, ele deve estar indo buscar o filho no colégio, sabe? Ligaram da enfermaria do colégio falando que sofreu um acidente e tal, e é natural essa mãe ou esse pai estar tá ali desesperado no trânsito. Se é verdade ou não, não interessa. Mas se isso, você acreditar nisso, você fica mais, de repente, solidário ou indiferente a você ter tomado a fechada no trânsito. Eu posso pensar assim, nossa, a maçã cumpriu o papel dela, ela já cresceu, já foi colhida, a cadeia produtiva inteira se remunerou, ela foi selecionada, ela chegou aqui para casa, e se ela vai ser 80%, 90% comida ou 50% comida, não faz muita diferença. A maçã cumpriu o papel dela e, de repente, então, eu não tenho tanta pena de ver a maçã sendo desperdiçada e não vou brigar com minha esposa, vou ter uma manhã muito melhor. A professora falou inglês com você, e você chegar, em vez de pensar, nossa, isso é muito difícil, que te leva a desistir, você quer persistir, você fala, pô, fulana, que eu sou muito mais inteligente que ela, aprendeu inglês, eu posso aprender também. É só eu persistir que daqui a pouquinho eu vou estar falando inglês. E assim você vai, legal? Então, esse modelo, vocês podem ver, tem um outro presente, eu vou botar o link aqui também na descrição desse vídeo do YouTube, deu usando esse modelo para ajudar ali a Fernanda Fuscaldo a perder o medo dela, a crença limitante que ela tinha sobre gravação de vídeo. Hoje ela tem um canal bem legal no YouTube. Eu acredito que eu devo ter gravado isso aí em 2015, talvez ali em 2016, mais de 5 anos atrás. E olha só como é que está o canal dela do YouTube hoje, tá? Depois você assiste esse vídeo também, que vai te ajudar bastante. Então, pessoal, vou falar mais algumas técnicas para você aqui que podem te ajudar a quebrar crenças dos seus clientes. Uma delas é a técnica do como se. E essa técnica do como se é o seguinte: quando a pessoa tem o bloqueio na cabeça dela, esse bloqueio é invisível ou ilusório, a gente, em vez de ficar focando no problema, porque a pessoa está com foco no problema, a gente coloca o foco na solução. É como se fosse assim: imagina que existe aqui uma cortina de fumaça. Sabe? E aí essa cortina de fumaça está falando, não, é impossível eu passar para o outro lado. E aí, de repente, eu ponho a cabeça ali e vejo que era só fumaça, entendeu? Que não tinha nada de tão perigoso nisso. Então, era assim, são perguntas assim, bom, beleza. Se isso não fosse mais um problema, como seria? O que estaria acontecendo se esse problema já tivesse resolvido? Né? Você consegue agir como se você tivesse a habilidade para fazer isso? Né? Você consegue agir, por exemplo, como se você já tivesse enviado convites para 20 pessoas? O que estaria acontecendo? Quem seriam essas pessoas que você já teria mandado o convite? O que elas estariam falando? Então, você, de repente, você consegue chegar e ela vê, pô, não estão respondendo, alguns estão respondendo positivamente.
você consegue trazer a pessoa para um foco na solução. De repente, eu já estou até com algumas conversas de coaching agendadas, né? Muita gente está tão obcecado no problema que não vê que ele, na verdade, nem existe mais, que ele é ilusório, que ela não precisa se preocupar em resolver. Então, por exemplo, você consegue agir hoje como se já tivesse acabado o curso, como se você já tivesse com o seu certificado em mãos? Se você já tivesse o seu certificado em mão e terminado o curso, como seria para você em relação a conseguir cliente de coaching? Aí você, de repente, vê, não, eu estaria então mandando os convites. O que te impede de mandar esses convites agora? Você consegue agir então como se você já tivesse? Aí você vê que era só uma ilusão na sua mente. O certificado era um tijolinho naquela barreira de perto. Não estou falando que você não possa ir buscar, não deva ir buscar o certificado da sua formação em coach, mas capaz de você rapidamente entender que ele é completamente desnecessário para você conseguir trabalhar ou atuar como coach, uma vez que o coach não é uma profissão regulamentada. Beleza? Então, tá aí a técnica do como se, que ajuda as pessoas a vencerem muitas dessas barreiras. Uma outra técnica legal para você ver que as pessoas têm muito mais recurso dentro de si do que elas imaginam é a técnica do quem consegue. E a técnica do quem consegue é quando você chega e convida a pessoa a falar o seguinte: você está se vendo limitado nessa situação? O que se estivesse no seu lugar conseguiria resolver isso? E aí, se essa pessoa estivesse aqui, que ideia que ela ia dar para você? O que ela faria no seu lugar? Você consegue agir como se, ou casando as duas técnicas, se eu fosse aquela pessoa? E você vê que ela, às vezes, estava bloqueada criativamente, olhando na primeira pessoa, mas com o recurso de um terceiro que ela conhece ou que ela convive, ela é capaz de agir daquele jeito. Ou então ela, no mínimo, tem uma ideia, né, nova de ação, de chamar aquela pessoa, ou de entrevistar ela, ou de conversar com ela e enriquecer-se mais em relação a como solucionar um desafio que ela está passando. Essa técnica é bem forte também, é bem fácil e bem legal de usar no coaching. A técnica do ensaio mental, gente, é quando você usa a sua mente para treinar algo que ainda não aconteceu. Isso é super efetivo, super poderoso. Isso é amplamente usado por atletas no mundo inteiro, por pessoas que têm que fazer checklists. Você faz checklist mental e ensaia ele, né? Você consegue se projetar. Uma visualização guiada e de algumas maneiras já é um ensaio mental. Tudo acontece duas vezes, primeiro na nossa mente e depois no mundo real. Tem um monte de pesquisa comprovando isso. Na aula completa sobre crenças, eu falo ali umas 2, 3, 4, 5 pesquisas diferentes sobre que comprovam que o ensaio mental funciona muito poderosamente bem, tá? Então, sempre que você tiver que desempenhar alguma coisa, se esforça para fazer ali o ensaio mental e sempre usa ele também para ajudar os seus clientes a vivenciarem algo que eles ainda não fizeram. Às vezes, só com essa vivência, muitas crenças já são quebradas. Por exemplo, numa palestra, você chega lá, visualiza, e se tiver uma pessoa que eu admiro muito sentada? E se tiver uma pessoa que não gosta de mim? E se tiver aquela pessoa que é muito chata, né? E se o projetor quebrar? E aí você consegue ir ajudando, tá bom? Técnica do ensaio mental indispensável. Outra técnica bem legal é o ensaio dramático, gente. O ensaio dramático é quando você faz um teatrinho ou um roleplay com o seu cliente. Vamos supor que ele tem que fazer uma entrevista de emprego. Você pede para ele anotar quais são as perguntas que ele acredita que o entrevistador vai fazer. Ele pode buscar na internet alguma coisa, e aí você vai fazer o papel do entrevistador e ele vai fazer o papel dele mesmo. Então, se ele já ensaiar perguntas que ele ele não vai ser pego de surpresa no mundo real. Você pode fazer ensaio de vendas também. Por exemplo, se você for fazer um ensaio dramático com um coach ou com qualquer pessoa da sua família, faz o seguinte, sabe, um ensaio dramático? Quais são as maiores objeções que as pessoas podem ter ao te contratar como coach? É o quê? Putz, está caro, não tenho dinheiro, não entendi direito, não sei se vai funcionar para mim, adorei, mas eu vou começar só depois, não estou no bom momento, eu tenho que falar com meu marido, tenho que falar com a minha esposa. Pega tudo isso, anota e fala assim para o seu marido, para sua esposa: olha, finge que você é o meu cliente coaching potencial e vai fazendo essas contra-argumentações para mim, só para ver se eu consigo desenrolar com você como tratar essas objeções. E assim, quando um cliente trouxer
um desses argumentos para você, você não vai mais ser pego 100% de surpresa, legal? Isso aí você também pode ajudar o seu cliente a ele ensaiar um discurso, uma palestra, vocês podem inclusive filmar e ele assistir a filmagem dele e começarem a fazer uma troca de feedbacks, você fazer coach com o cliente dele assistindo a própria apresentação, legal? Então tem muitas possibilidades aí do ensaio dramático ou roleplay, ou carinhosamente também um teatrinho, né? O modelo de AF, ele, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta, ele pode ser utilizado diversas vezes como uma técnica também. Você vai usar outras técnicas inseridas dentro dele. Então, eu vou colocar ele aqui também no nosso repertório de técnicas e não apenas de ferramentas de coaching, tá? O reenquadramento é o seguinte, muitas vezes a gente pega e a pessoa está numa situação muito ruim e a gente tem que fazer o quê? Nossa, tem que encontrar o que de bom está acontecendo dentro dessa situação ruim, né? Então, por exemplo, olha essa imagem, tem tudo aqui para ser uma imagem muito bonita, né? Que pode demonstrar, de repente, liberdade, voo, infinito, beleza? Mas olha de onde saiu essa imagem na real, entendeu? Saiu aqui desse lixão. O reenquadramento, então, é você pegar aquela fotografia que é mais ou menos esquisita ou feia, e em vez de você começar a focar em tudo negativo, peraí, vamos arrumar aquilo ali. Não, e isso aí às vezes é muito desmotivador, você começar e ficar olhando só para aquilo que está desarrumado ou bagunçado na vida da pessoa. Às vezes a vida da pessoa está uma zona mesmo. Pô, que tal a gente começar a olhar pelo aquilo de bom que existe? A natureza humana é o oposto, né? Você pega e olha para o boletim do seu filho e ele pode estar todo azul, com uma nota 4. E aí você, meu filho, me explica o que aconteceu aqui. Nossa, você acredita que esse é o melhor jeito de você trabalhar? Agora imagina uma pessoa com um boletim assim. Você vai fazer o quê? Nossa, você vai expulsar de casa, né? Todas as notas vermelhas, algumas notas azuis. O que é um reenquadramento decente? É você chegar e falar, nossa, parabéns aí por ter aí essas notas azuis aqui. Vamos entender o que acontece nesse ambiente, nesse contexto, que faz você se desempenhar melhor aqui? Será que essas mesmas táticas, esses mesmos pensamentos, essas mesmas estratégias mentais que você usa reais, mentais ou reais, aqui, você não consegue emprestar ela para outras áreas da sua vida? Por exemplo, nossa, a vida financeira está uma bagunça, o relacionamento, a carreira, mas a pessoa é completamente fit. Para ela é inegociável não ir para academia. Pô, deixa de comprar papel higiênico para comprar whey protein, né? Então, o que acontece na sua cabeça, entendeu? Que faz você conseguir ter esse nível de cuidado ali em relação à sua estética corporal, em relação à sua saúde, e de que maneira que, de repente, isso pode virar, por exemplo, alguma coisa no seu trabalho ser sagrado. E ele falando, não, é sagrado, a academia é sagrado. Por que o relatório não pode ser sagrado? Né? Uma coisa assim. Então, o reenquadramento é a gente pegar e a gente não distorce a realidade. A gente simplesmente coloca o foco na parte da realidade da pessoa que está funcionando, para não só isso inspirar e motivar ela, mas também para a gente encontrar o que essa pessoa sabe fazer de melhor que faz a vida dela funcionar. Então, o reenquadramento, ele ajuda muito, não só assim no reforço daquilo que funciona, é como se fosse uma luz no fim do túnel. Cara, nem tudo está perdido. Vamos seguir nessa ótica. A luz no fim do túnel é um ponto branco do que? No meio de uma massa escura. É uma espécie de um reenquadramento para a gente se guiar. Beleza? Outra técnica poderosa para você ajudar nas crenças é a ressignificação, né? E a ressignificação, agora sim, você passa por algum tipo de distorção na hora que você está ajudando a pessoa a interpretar de uma maneira diferente um mesmo episódio. Então, a ressignificação é você dar um significado novo para uma coisa que a pessoa está vendo como completamente negativa ou absurda. Por exemplo, eu chegar e dar uma voadora num aluno meu, né? Pô, a pessoa acha, putz, olha só que grosseria,
que idiota, que humilhante, uma coisa assim. Olha só, a minha negligência, eu ficar calado, quer dizer que eu não ligo para a pessoa. Quando eu dou uma voadora, quando eu faço alguém, eu espero que aquela dica, aquilo que eu fiz, crie uma lição nela que faça com que ela cresça e fique melhor. Ah, quer dizer que a voadora o Bruno dá, em geral, em quem ele está ali preocupado em crescer. De repente pode ser isso. E aí, essa distorção do que está acontecendo pode te acomodar e, de repente, interpretar melhor uma coisa? Não sei, pode ser que funcione. Então, toda vez que você vê uma mesma cena, ela pode ter múltiplas interpretações. A gente tem que fazer o quê? Encontrar aquela que nos ajude a ter o reflexo que a gente quer. Então, por exemplo, você chegou e ouviu não de um cliente. Aí você, pô, não quero te contratar, não. Aí eu penso assim, pô, ele não deu um não para mim, ele deu um não para ele e para o futuro dele. Ou eu falar assim, ai, que bom, eu tô mais perto do sim, uma vez que a cada 9 nãos que eu escuto um sim. Então, eu agora já estou mais perto do meu próximo sim. Tudo isso, então, são maneiras da gente ajudar ali a ressignificar alguma coisa, legal? E, olha, a ressignificação do coaching é muito mais através de você ir perguntando, né? Que outras interpretações pode fazer, o que aconteceu nessa parte, como é que você pode ver, o que outras pessoas diferentes veem, podem ver de diferente de você. Mas também existe a ressignificação da programação neurolinguística, que quando você mesmo, baseado na sua experiência, na sua percepção, pode oferecer para o cliente um novo significado para aquilo. Ele pode aceitar ou não, né? Inclusive, pode ser um significado sobre alguma coisa que aconteceu no passado. E isso, às vezes, pode ser, nossa, transformador também. Na a aula completaça aqui, nossa, eu dou assim vários exemplos de ressignificação, algumas bem poderosas, algumas bem emocionantes, inclusive a da minha história, de como que eu ressignifiquei ter perdido mais de R$ 1 milhão na Bolsa de Valores, como talvez a lição mais cara da minha vida, uma lição de 1 milhão que hoje me ajudou a estar aqui feliz da vida como coach, como treinador, formador de coach, como uma pessoa assim querida no meio do marketing digital, com um novo contexto inteiro e um novo estilo de vida aí acontecendo. Legal? Então, a gente sempre tem como fazer o quê? Fazer as pazes com o passado através de uma ressignificação. A gente tem também como ter mais ação para o futuro, se livrar de pesos, né? O próprio perdão é uma espécie de ressignificação. E aí a última técnica que eu quero falar olha só, um exemplo de ressignificação que eu fiz com um pastor. Vou dar umzinho só aqui. Tinha um pastor que veio veio falar aqui comigo assim, Bruno, olha só, eu tenho mestrado em teologia, eu já fiz formações em programação neurolinguística, eu já fui para Singapura fazer Instituto Haggai de liderança cristã, eu procuro os melhores, eu estou fazendo o seu curso aqui porque eu vi que você é um cara com um currículo forte de toda essa parte aqui de desenvolvimento pessoal, mas vira e mexe a minha igreja, manda para dar lições, dar aulas para a gente, pô, os pastores que são completamente desqualificados, que eles não estão no nosso nível, né? Me botou no rolo junto com ele, no nosso nível acadêmico, no nosso nível de educação. Como é que eu consigo aprender com alguém que estudou muito menos do que eu? Aí eu virei para ele e falei, nossa, que interessante, né? Quer dizer que se aparecesse um cara, um jovem de 33 anos, assim, barbudo, com uma túnica esquisita, cujo único ofício fosse ser um carpinteiro, e falasse assim, meu filho, tem umas lições que eu quero falar aqui para você, você ia virar as costas para esse cara. Putz, na mesma hora caiu a ficha no pastor, ele só, a crença mantinha ele num patamar meio que de arrogância para aprender, voltou ali e se transformou agora na coisa real. Claro, aquilo ali pegou na veia, pegou não só nas crenças dele, como nos valores, mas no mesmo momento ele ressignificou esse tipo de pensamento. Eu não consigo aprender com quem não tem o mesmo nível educacional que eu, legal? E o último tipo de técnica que eu quero que você aprenda aqui a usar
metáforas, contos, histórias, fatos. Você pode pegar qualquer coisa que você tenha assim do mundo de leitura, qualquer fábula, você pode usar a Bíblia, você pode usar contos como uma maneira de conversar, às vezes com o racional, às vezes com o irracional do seu cliente. Como que você conversa com o racional? Pô, às vezes contra fatos não há argumento. Ah, pessoas que largam a faculdade não têm sucesso. Olha aquele conjuntinho de pessoas inteiras que tem ali, o Bill Gates, o Zuckerberg, o Steve Jobs, a Oprah, o Brad Pitt, o Usher, todos eles saíram e não completaram as suas faculdades. Ah, então, olha, mas eu nem entrei. Você acha um kit de gente que nem entrou na faculdade e que teve muito sucesso. Ah, eu tô velho demais para começar um negócio novo. Tá vendo aquele tiozão ali com aquela gravata esquisita? Então, ele fundou ali o KFC aos 73 anos de idade. Você consegue encontrar, nossa, dezenas de outras referências que fundaram os seus negócios de sucesso só depois dos 50 ou dos 60 ou até mesmo dos 70 anos de idade. Tá? Então, isso aí, às vezes, são argumentos que conseguem mostrar ali, logicamente, para as pessoas. Também existem aqueles que são mais emocionais, quando você conta uma metáfora, uma analogia, e aquela história, tipo, empurra a vaquinha do precipício, queime os barcos, o sapinho surdo, o elefante amarrado. Tem uma que eu gosto demais, que é o das águias ou das galinhas, entendeu? E isso, toda vez que você conta uma história dessa, você não precisa contar a moral da história. Você contou e você depois deixa o cliente ter a percepção que ele quer. Legal? Com isso aqui, a gente chega a 20 técnicas das 25 que eu explico dentro aí da formação, tá? Eu acredito que é a melhor revisão que você pode ter aqui em relação a crenças e valores, tá bom? Lembrando aqui que esse material pode ser que esteja disponível no Telegram e o link do Telegram está na descrição do vídeo. Pô, deixa um comentário aqui sobre o que você aprendeu, o que você mais gostou nessa super revisão aqui sobre crenças. Lembrando que a aula original tem 4 horas e pode ser que aconteça de novo. Para você ver se vai ter uma nova turma, você pode clicar aqui em cima, você pode olhar no comentário que está marcado ali no topo dos comentários, ou pode olhar na própria descrição do vídeo, tá bom? Lembre-se aí que se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. Eu te vejo aqui num próximo vídeo ou numa aula aí de formação em coaching ou em alguma outra rede social. Grande abraço.